Eu sei que isso abre margem para uma série de questionamentos e uma série de afirmações também. Mas eu quero que você entenda. O maior exemplo para nós na Bíblia, quem é? Não é Jesus? Pois então, Jesus veio à Terra não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Inclusive, ele revelou ao Pai por causa disso. Até então, todo mundo conhecia um Deus Criador, todo-poderoso. Jesus, quando veio, ele disse: Eu vim revelar o Pai. Ele dizia, ele falava a respeito do Pai. Ele dizia a respeito do Pai. Ele revelou um Deus Pai, que ama, que cuida, que zela. E nós vemos também a confirmação disso que eu estou dizendo lá no Getsemane, capítulo 25 de Mateus, se eu não me engano, 27. Está lá. E nós podemos ver que quando Jesus lá no Getsemane, no momento de muito sofrimento, ele ora aos céus, ele ora a Deus e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou que eu não cumpra essa intenção do teu coração e esse propósito para a minha vida. Mas todavia não faça a minha, mas sim a tua vontade. Então, se ele é o nosso exemplo, entenda que existe uma vontade de Deus para nós. Existe uma intenção na mente de Deus para nós. Existe um desejo no coração de Deus para nós. Você não está aqui para fazer. Você não está aqui para competir com o irmão, com a irmã. Você está aqui para cumprir com algo que Deus tem desejado para a sua vida. O grande segredo, então, é descobrir qual é. O grande segredo é nós estarmos em constante contato com o céu para saber o que Deus quer, deseja, qual a intenção, qual o propósito para nós. Estarmos de tal maneira conectados com Deus para que Deus possa nos conduzir. E deixa eu lhe falar, nós não vamos saber tudo de imediato. Nós podemos pegar o exemplo de José, que se ele soubesse tudo aquilo que ele tinha que passar, ele diria, não. Se Deus nos revelar tudo, pode ser que a gente desista. Pode ser que a gente não queira. E aí está o amor de Deus. Ele propõe. Propósito é aquilo que é proposto para uma pessoa, revelado para uma pessoa, e ele cumpre se ele quiser. Deus não vai nos obrigar a cumprir coisa alguma. Deus não vai nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos. Mas quando o propósito se encaixa na nossa vida, nós descobrimos a razão da nossa existência. Nós acabamos descobrindo o porquê que nós nascemos, do jeito que nós nascemos e aonde nós nascemos. Deus, ele transforma todas as coisas. Ele tem o poder de pegar tudo aquilo que é horrível e colocar um propósito nisso e fazer disso uma bênção para nós e para outras pessoas. E quando a gente está fazendo coisas, quando a gente começa a fazer coisas, arrisca nós fazermos coisas que Deus não pediu, que Deus não mandou e que Deus não quer que a gente faça. Que Deus não deseja que a gente faça. Você lembra da feijoada? Pois então, a feijoada é um exemplo claro disso. A gente quer fazer as coisas para Deus e Deus não quer. Ele não tem desejado isso. Não é o que Ele quer que nós venhamos fazer. Porque nós nascemos para cumprir. Nós não nascemos para fazer. Nós vemos aqui e nós entendemos aqui que Deus, Ele precisa esclarecer a nossa vida. Então, quando Ele esclarece a nossa vida, Ele estabelece na nossa vida primeiro. E depois Ele expande através de nós. Ele expande nosso entendimento, nosso intelecto, Ele nos expande para que possamos, então, com excelência, poder cumprir o nosso propósito e a intenção dele para conosco. Então, primeiro ele precisa esclarecer, depois ele precisa estabelecer e depois ele vai expandir. Depois nós vamos conseguir cumprir. Né? Então, primeiro, busque esclarecimento. Aí vem aquele versículo que está lá em Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai.
Nós vemos aqui que, embora o herdeiro seja dono de tudo, sendo menino, ele não tem condição de administrar aquilo, porque é menino, porque não tem discernimento, porque não tem capacidade, porque não tem maturidade para poder exercer alguma coisa. Nós temos uma herança em Deus. Deus, ele nos entregou uma série de coisas para nós. Ele quer que nós venhamos cumprir coisas, mas para isso a gente tem que primeiro esclarecer. Primeiro a gente precisa entender que tem que ser claro para nós. Claro, para mim, para você. Nós precisamos esclarecer essas intenções e desejos de Deus. Depois ele precisa estabelecer isso dentro da gente, que não é só saber. Eu me lembro quando eu estudava e matemática era algo que era muito fácil para mim. Então, exatas, né? Era questão de raciocínio, de lembrar algumas coisas. E muitos colegas meus, eu ajudava eles naquilo que eu podia e naquilo que eu conhecia. E muitas vezes eles diziam assim, mas não entra na minha cabeça isso, eu não consigo assimilar isso. E eu pergunto para mim hoje, aonde está todas aquelas aulas, todas aquelas fórmulas, a ordem dos fatores não altera o produto, e tudo aquilo que eu aprendi que tinha facilidade? Não sou matemático, não uso isso para quase nada, ou acredito que para muito pouca coisa no meu dia a dia. O que adiantou eu conhecer? O propósito de Deus tem por finalidade, depois de esclarecendo, depois que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser é esclarecido de tudo, é estabelecer em nós o motivo do esclarecimento. E depois, através de nós, a expansão. Claro, a expansão em nós mesmos e, posteriormente, no propósito, no desejo e na vontade e em tudo aquilo que Deus quer liberar sobre nós. E quando nós não entendemos isso, nós somos como aquele menino que tem tudo, que já recebeu tudo, mas que não pode mandar em nada, porque sendo menino vai fazer besteira. Então, primeiro, o desejo de Deus de esclarecer tem a intenção de dizer para nós que nós já temos, que nós já nos é dado, que já nos pertence. Nós só temos que descobrir aonde e como acessar isso. E Deus, ele não pode liberar enquanto isso não estiver estabelecido na nossa vida. Eu vou citar aqui um exemplo daquilo que eu quero dizer aqui. Deus, ele distribuiu dons aos homens. E tem homens que não podem usar esses dons porque senão vão usar em causa própria ou em favor próprio ou até mesmo de uma forma distorcida. É por isso que nós vemos no mundo, nós conseguimos observar no mundo várias pessoas usando isso e se desviando do propósito. Muitas são as pessoas que começaram no propósito, sendo esclarecidos por Deus, sendo trabalhados por Deus, mas no meio do caminho, porque receberam alguma coisa, não sendo maduros, desviaram o propósito daquilo que tinham recebido. Acabaram se desviando, inclusive, do propósito máximo do Senhor e usavam aquilo ou usam aquilo em favor próprio. Deus já não está mais nisso. Eu sei que ao longo dessa semana muita coisa vai ser liberada. Então, em nome de Jesus, que você esteja preparado para tudo isso.